capítulo 18, resgates coletivos, parte 2. No nosso último encontro, nós vimos o quê? Um acidente aéreo que nos demonstrava desencarne coletivo, desencarne instantâneo de mais de uma pessoa. André Luiz ficou ouriçado, né? Mas Silas e Hilário, Silas nem tanto, mas Hilário e André Luiz, né? Querendo vir para a Terra, eles viram em tempo real, através de uma tela, ao qual nós podemos comparar a nossa televisão, mas eles viram em momento real o acidente. André Luiz quis descer, Hilário também quis, mas Drúzio disse, olha, não é aconselhável. Quem vai para esse tipo de resgate tem o preparo adequado, mas aqueles que têm o preparo ou já estão no ambiente e aqueles que devam ir já estão a caminho, já estão chegando. Então ele fala, olha, tem tantos que estão precisando ir para a Mansão da Paz, outros tantos, pelo que nos parece, vai ficar por aqui por enquanto. Eram um total de 14 desencarnados, né? E aí, 6 iriam ter o socorro imediato, 8 ainda ficariam ali naquele ambiente, né? Causas inúmeras. Só que André, ele fica, e Hilário, eles ficam tão curiosos que eles perguntam, né, para Drúzio, se Drúzio já não acompanhou em algum momento uma situação dessa de trágico acidente, ao qual Drúzio podia descrever para eles a fim deles aprenderem, porque se eles não poderiam ir a campo no momento para poder vivenciar aquilo, será que Drúzio teria alguma história para lhes contar? E olha o que Drúzio respondeu. Guardo em minha experiência alguns casos expressivos que seria justo relacionar, no entanto, reportar-nos-emos simplesmente a um deles, pois nossas obrigações são inadiáveis. Ou seja, olha, tem vários, eu vou contar uma só, vou ser breve, porque nós temos muito o que fazer. Depois de momentos rápidos em que naturalmente apelava para a memória, comentou benevolente. Há 30 anos, desfrutei o convívio de 2 benfeitores, a cuja abnegação muito devo neste pouso de luz. Ascânio e Lucas, assistentes respeitados na esfera superior, integravam-nos à equipe de mentores valorosos e amigos. Quando os conheci em pessoa, já haviam despendido vários lustros no amparo aos irmãos transviados e sofredores. Olha, eu conheci Ascânio e Lucas e eles já vinham, né, trabalhando, integravam uma equipe, né, e que eles haviam aí socorrido inúmeros irmãos. Cultos e enobrecidos, eram companheiros infatigáveis em nossas melhores realizações. Acontece, porém, que depois de largos decênios de luta, de muitos anos de luta, nos prélidos da fraternidade santificante, suspirando pelo ingresso nas esferas mais elevadas para que lhes expandissem os ideais de santidade e beleza, não demonstravam a necessidade de condição específica para o voo anelado. Totalmente absortos no entusiasmo de ensinar o caminho do bem aos semelhantes, não cogitaram de qualquer mergulho no passado. Por isso que muitas vezes, quando nos fascinamos pelo esplendor dos cimos, nem sempre nos sobra disposição para qualquer vistoria aos nevoeiros do vale. Dessa forma, passaram a desejar ardentemente a ascensão, sentindo-se algo desencantados pela ausência de apoio das autoridades que lhes não reconheciam um mérito imprescindível. Dilatavam-se o impasse, quando um deles solicitou o pronunciamento da direção geral, a que nos achamos submissos. Olha, eles estavam querendo subir
para as regiões superiores, né? Eles tinham alcançado ali um nível de compreensão, de entendimento, e eles estavam querendo subir, mas por alguma razão eles ainda permaneciam ali. Dilatavam-se o impasse quando um deles solicitou pronunciamento da direção geral a que nos achamos submissos. O requerimento encontrou curso normal até que em determinada fase ambos foram chamados a exame devido. A posição imprópria que lhes era característica foi carinhosamente analisado por técnicos do plano superior, que lhes reconduziam a memória a períodos mais recuados, períodos lá de trás, né? Afastados no tempo da sua linha de evolução. Diversas fichas de observação foram extraídas do campo mnemônico, à maneira das radioscopias dos atuais serviços médicos no mundo, e através delas, importantes conclusões surgiram à tona. Olha o que o livro está nos ensinando. Se nós vamos mudar de esfera, a gente passa por uma certa prova. Nos leva a passar por um determinado teste. O livro está dizendo isso aqui. Ele fala, olha, e nesse teste, um deles tinha a ver com as diversas fichas que foram extraídos do campo mnemônico, do campo deles mesmos. Vou dar um exemplo. Se a Maria quer subir para uma esfera superior, ela vai ser colocada à prova e vai ser levada a um passado para verem o nível de superação. Isso estava sendo feito com Armênico e Lucas. Em verdade, Ascânio e Lucas possuíam créditos extensos, adquiridos em quase 5 séculos sucessivos de aprendizado digno, somando as 5 existências últimas nos círculos da carne e as estações de serviço espiritual nas vizinhanças da arena física. No entanto, quando a gradativa auscultação lhes alcançou as atividades do século XV, algo surgiu que lhes impôs dolorosa meditação. Olha o que eles falam, olha. Nos últimos, vamos colocar aí por baixo, nos últimos 500 anos, 5 vidas, 5 encarnações, eles tiveram méritos, eles têm merecimento. E aí ele fala 5 séculos sucessivos, mas ele fala aqui, né, as 5 existências nos círculos da carne. Eles tinham muito mérito para isso. Eles avançaram muito, mas quando era reportado lá pelo século XV, algo lhes impôs meditação, reflexão. Então veja bem, se a gente avança em um determinado ponto e a gente deseja a nossa ascensão, ou seja, dimensões mais elevadas, um período ao qual nos é eleito, ele precisa estar o quê? Intacto. Nós não podemos ter obstáculo algum que nos impede de subir. Nós precisamos estar prontos. É aquela história. Vamos pensar assim, olha, essa parte aqui do meu braço está muito cheia de carimbo. Vamos supor. Mal feitos meus. Para mim alcançar uma região superior, essa parte aqui não comporta lá. Então eu preciso estar livre dela. Eu preciso ter alcançado na minha caminhada espiritual meios de expurgar, de tirar de mim aquilo ali. Porque senão eu não avanço. Porque senão para onde é o meu próximo passo não me comporta ali. Ou mais precisamente,
eu não suportaria lá estar. Então vamos ver. Vamos ver o que encontraram lá nas atividades do século XV. Arrebatadas ao arquivo da memória e a doer-lhes profundamente no espírito depois da operação magnética a que nos referimos, reapareceram nas fichas mencionadas as cenas de ominoso delito por ambos cometido em 1429, logo após a libertação de Orleans, quando formavam no exército de Joana d'Arc. Olha lá. Fichas. Reapareceram as fichas de 1429. E tem aqueles que temem e insistem em dizer que a gente inventa, que não existe fichas no mundo espiritual, que não existem. Olha, você iniciou, no meu caso, você iniciou a sua encarnação, essa última, ao qual você se encontra, dia 12/6/1982. Fato é. Mas, ó, X dia, X ano, X dia, mês e ano, você retorna. Então, essa é uma encarnação. Olha de que eles estão falando aqui. 5 reencarnações sucessivas. É mole? Eles não têm ficha, não é só de uma encarnação, não. Mas desde quando você se tornou um princípio inteligente, desde quando você foi criado à imagem e semelhança de Jesus, como uma mona da energia suprema que descendeu aí desse nosso Deus, dessa causa primária de todas as coisas. Então, nós temos toda a nossa caminhada evolutiva, cada um de nós. Assim como nós estamos passando aqui pela Terra e registrando os nossos momentos. Tudo está registrado aonde? Ana, mas tem arquivo para todo mundo? Tem, mas nós somos o próprio arquivo. No nosso campo astral, no nosso corpo fluídico, está tudo. Está toda a nossa caminhada evolutiva. Tudo que precisa acessar está em nós. Está, por isso que eu sempre dou o exemplo do carimbo. Está carimbado em nós, né? E não tem como a gente negar. Então, isso aconteceu, eles tinham aí uma ficha, onde eles tinham um delito, lá em 1429, quando eles formavam no exército de Joana d'Arc. Faminto de influência junto aos irmãos de armas, não hesitaram em assassinar 2 companheiros, precipitando-os do alto de uma fortaleza no território gatinais sobre fossos imundos, embriagando-se nas honrarias que lhe valeram mais tarde torturantes remorsos além do sepulcro. Como se não bastasse estar ali naquele exército, né? Não estarem ali naquela formação ali. O que é que eles fazem? Eles assassinaram 2 pessoas. E não foram assassinatos onde tem aquelas guerras, aquela confusão toda, não. Eles ali, sabendo o que eles estavam fazendo, eles pegam 2 pessoas e jogam aí de um penhasco. Mas se viram diante do remorso depois do desencarne. Chegados a esse ponto da inquietante investigação pela respeitabilidade de que se revestiam, foram inquiridos pelos poderes competentes se desejavam ou não prosseguir na sondagem singular, ao que responderam negativamente, preferindo liquidar a dívida antes de novas imersões nos depósitos da subconsciência. Desse modo,
em vez de continuarem insistindo na elevação a níveis mais altos, suplicaram ao revés o retorno ao campo dos homens, no qual acabam de pagar o débito a que aludimos. Está dizendo, olha, foi perguntado a eles, vocês querem continuar desse ponto quando eles retornaram, né? Falaram, não. A gente quer voltar para pagar o que a gente deve. E aí ele fala, eles suplicaram para voltar e agora eles estão retornando. E Hilário pergunta, como? Retornando como? Você está contando uma história, eu estou achando que eles estão aqui no mundo espiritual, que eles já se elevaram, ou que é uma história muito antiga. Já que podiam escolher o gênero de provação, em vista dos recursos morais amealhados no mundo íntimo, informou o orientador, optaram por tarefas no campo da aeronáutica, a cuja evolução ofereceram as suas vidas. Há 2 meses, regressaram às nossas linhas de ação depois de haverem sofrido a mesma queda mortal que infligiram aos companheiros de luta no século XV. E o nosso caro instrutor visitou-os nos preparativos da reencarnação agora terminada? Inquiri com respeito. Sim, por várias vezes os visitei, antes da partida. Associavam-se à grande comunidade de espíritos amigos, em departamento específico de reencarnação, no qual centenas de entidades com dívidas mais ou menos semelhantes às deles também se preparavam para o retorno à carne, abraçando assim trabalho redentor em resgates coletivos. Veja bem, eles falam dos pilotos, né? Hoje, nos dias atuais, eles não vão encontrar soldados como naquela época para jogá-los de um penhasco. Mas talvez uma queda alta de um avião que se debate com uma serra tenha a aflição moral semelhante a ponto de expurgar, jogar para fora. Então, o que Druso está ali contando para Hilário e para André? Que tudo tem um porquê. E principalmente nesses desencarnes coletivos, aqueles espíritos que ali desencarnam encontram naquele acidente uma forma conjunta, uma oportunidade conjunta de quitarem os seus débitos. Por mais triste que seja, por mais penoso que seja. Então, eles tinham merecimento pelos 5 anos sucessivos, mas tinha algo lá atrás, aos quais agora eles estão na carne e agora eles estão retornando. E todos podiam selecionar o gênero de luta em que saldariam as suas contas? Perguntei ainda com natural interesse. Todos nós podemos escolher as formas aos quais nós vamos passar para poder sanar as nossas dívidas, tirar de nós aqueles carimbos que estão ali, né, pregados e cada vez mais latente, e a gente mesmo vendo a necessidade de retirar de nós, né, de se ver livre daquele carimbo. Todo mundo pode selecionar, e ele fala, olha, nem todos, disse Druso convicto. Aqueles que possuíam grandes créditos morais, como acontecia aos benfeitores a que me reporto, dispunha desse direito. Assim é que a muitos vi, habilitando-se para sofrer a morte violenta, em favor do progresso da aeronáutica e da engenharia, da navegação marítima e dos transportes terrestres, da ciência médica e da indústria em geral, verificando, no entanto, que a maioria, por força dos débitos contraídos e consonante os ditames da própria consciência,
não alcançava semelhante prerrogativa, cabendo-lhes aceitar sem discutir amargas provas na infância, na mocidade ou na velhice, através de acidentes diversos, desde a mutilação primária até a morte, de modo a redimir-se de faltas graves. O que ele está dizendo para nós? Olha, nem todos têm essa prerrogativa, nem todos têm esse direito, nem todos têm essa consciência, nem todos podem decidir. Quem tem merecimento, quem tem algum avanço, é merecedor. Outros não os cabe decidir, cabe-lhes aceitar aquilo que lhes são impostos. E vai passar por aquilo que necessita passar, seja na infância, seja na juventude, seja na velhice, mas vão passar, né? Então, se eu tenho merecimento, eu vou decidir. Se não, eu vou ter que aceitar. E os pais? Inquiriu meu colega alarmado. Em que situação surpreenderemos os pais dos que devem ser imolados ao progresso ou à justiça, na regeneração de si mesmos? A dor deles não será devidamente considerada pelos poderes que nos controlam a vida? Como não, respondeu o orientador, as entidades que necessitavam de tais lutas expiatórias são encaminhadas aos corações que se acumpliciaram com elas em delitos lamentáveis no pretérito, diante ou recente, ou ainda aos pais que faliram junto dos filhos em outras épocas, a fim de que aprendam na saudade cruel e na angústia inominável o respeito e o devotamento, a honorabilidade e o carinho que todos devemos na terra ao instituto da família. Então André e Hilário perguntam, olha, se alguns são acometidos por determinadas coisas, coisas difíceis, seja na infância, seja na juventude, seja ali na meia-idade, como que ficam os pais? Os pais não sofrem? E essa questão, os pais são devedores, não são? Como se dá isso? E aí Druso fala, olha, como não? Como não comungam? Eles comungam das mesmas coisas. Tudo é encaixado de forma que aquele que é devedor receba aquele também que é devedor, mas os mesmos foram cúmplices por uma determinada coisa e vão precisar passar juntos. Lembrem-se sempre. Se eu contrair algo ou ajudei alguém a contrair, pode ter certeza que na hora que eu for precisar prestar contas, eu vou precisar estar lá. É como se hoje eu falasse o seguinte, olha, eu carimbei aqui em mim e fulano também tem o mesmo carimbo. Nós estamos com o mesmo carimbo porque nós estamos ligados por um ato nosso. O ato foi conjunto. Vocês querem ver um caso típico? Fulano incita o outro a suicídio. O outro vai e suicida. Na próxima reencarnação, esse que suicidou volta com o corpo físico dilacerado aonde precisa reparar. E aquele que incitou ao suicídio vai fazer o quê? Vai ajudar a reerguê-lo. Vem como pai ou como mãe daquele na intenção de ajudar no seu erguimento, porque foi ele que ajudou na queda. Claro, não é todo mundo hoje em dia, né, que tem um problema, uma deficiência, que foi suicídio. Não é isso. A gente sabe que existem várias vertentes, cada caso é um caso. Mas esse é um exemplo? É. Nossa, mas coitado de fulano, sofre demais. O filho é doentado, não tem como fazer, tem que ficar dependendo do outro e de não sei o quê, e a vida dela não anda, e é um sofrimento danado, é porque ela é que tem que soerguê-lo, porque foi ela que julgou no precipício. Então, nós somos responsáveis pelos nossos atos. E aqui não é diferente.
Então, agora, esses pais aqui, em relação a essa indagação de André Luiz e Hilário, eles vão sentir a saudade, né? Que eles falam. Eles vão aprender na saudade cruel e na angústia inominável o respeito, o devotamento, a honorabilidade, o carinho que todos devemos ao Instituto da Família. Isso influencia a gente não estender as mãos? Não, porque o Evangelho nos ensina que se eu posso aliviar a dor do outro, eu assim devo fazê-lo, porque o próximo pode ser eu. E como tudo que eu faço está no meu caminho, eu preciso querer atrair para mim coisas boas. Eu preciso ser o reflexo de mim. Nossa, fulano sempre recebe ajuda, mas pode ter certeza que ele está sempre ajudando aonde ele pode. Porque semelhante atrai semelhante. A dor coletiva é o remédio que nos corrige as falhas mútuas. Estabelecer-se longa pausa. A lição como nos impelia a rápidos mergulhos no mundo de nós mesmos. Hilário, contudo, insatisfeito como sempre, perguntou irrequieto: instrutor amigo, imaginemos que Ascânio e Lucas, após a vitória de que nos dá notícia, continue anelando a subida, planejando a subida aos planos mais altos. Precisarão para isso de nova consulta ao passado? Então veja bem, para eles poder ter uma ascensão, eles tinham algo a reparar. E aí Drúzio vem ensinando para eles a questão do resgate coletivo, que tudo tem uma razão de ser, que se todos estão aproveitando ali aquela oportunidade, é porque naquela oportunidade tem pontos a serem sanados, né? E aí Hilário vem perguntando, mas agora eles vão voltar. Vai precisar rever novamente o passado? Ou quando eles quiserem subir novamente, vai ter que sondar novamente esse passado? Caso não demonstrem a condição específica indispensável, serão novamente submetidas à justa auscultação para o exame e seleção de novos resgates que se façam preciosos. Olha, se eles não tiverem preparados o suficiente para subir, não vão subir. Vão ser colocados novamente a outra prova. Então, a gente sabe que como que a gente vai anulando as provas? Através da caridade e da beneficência. É só na caridade e na beneficência que nós vamos anular ou nós vamos arquivar, ainda que temporariamente, malfeitos nossos. Olha, eles estão voltando. Se eles estiverem bons o suficiente, eles vão subir, ainda que tenham erros, porque eles têm méritos, né? Então, um vai anulando o outro. Mas, se não adquiriram o que precisavam adquirir, eles vão ser colocados novamente, né? Aí, há uma outra prova. Isso quer dizer que ninguém se eleva ao céu sem quitação com a terra? O interlocutor sorriu e contemplou. Será mais lícito afirmar que ninguém se eleva a pleno céu sem plena quitação com a terra, porquanto a ascensão gradativa pode verificar-se, não obstante invariavelmente condicionada aos nossos merecimentos nas conquistas já feitas. Os princípios da relatividade são perfeitamente cabíveis no assunto. Quanto mais céu interior na alma, através da sublimação da vida, mais ampla incursão da alma nos céus exteriores, até que se realize a suprema comunhão dela com Deus nosso Pai. Olha o que ele está dizendo. Eu vou para regiões felizes se essas regiões felizes estiverem em mim. A grosso modo, não é novidade para a gente, nós vamos para onde nós temos afinidade. Antes, algo impedia a subida. Eles estão retornando, nós vamos verificar. Se eles tiverem ampliado, vão subir.
vão para uma outra dimensão, bem melhor do que estavam. Se não, vão permanecer aqui. Por isso a frase, o céu ou o inferno encontra-se em nós, é verdade. Para isso, como reconhecemos, é indispensável atender à justiça. E a justiça divina está inelutavelmente ligada a nós, de vez que nenhuma felicidade ambiente será verdadeira felicidade em nós, sem a implícita aprovação de nossa consciência. Nossa própria consciência vai nos ser chamada ao refazimento. Se eu estiver ok, se eu estiver quites, eu vou fazer jus. Vou fazer por merecer e vou avançar. O ensinamento era profundo. Cessamos a inquirição. E como serviço urgente requeria a presença de Druso em outra parte, retiramo-nos em demanda do templo da mansão, com o objetivo de orar e pensar. E aí nós ficamos aqui também orando e refletindo sobre nós mesmos. O que eu posso fazer para mudar hoje em mim? Porque veja bem, a mudança começa em mim. Porque o que eu angariar de conhecimento, ele é meu. Então eu preciso partir da premissa que eu preciso aprender e querer o melhor e avançar em mim, porque o que eu aprendo é meu, o que o outro aprende é do outro, ele não pode me dar e eu não posso dar para ele o avanço moral. Eu posso dispensar a um tempo para que a gente possa conversar, colocar as ideias no lugar. Eu coloco o meu posicionamento, ele coloca o dele, eu afloro os meus em algo, em qual uma vertente em qual eu não tinha visto, ele aflora em outro devido a uma palavra minha que foi dada, mas nós precisamos evoluir, crescer, caminhar por nós mesmos. E só quando a nossa consciência naquele ponto estiver em paz, é que nós vamos conseguir avançar. Ainda que eles cheguem lá e tenham neles o desejo de subir, mas se eles não tiverem evoluído, eles não vão conseguir permanecer do outro lado. Existem dimensões superiores em que os espíritos relatam que se a gente, na condição que a gente está, ir até lá, nós vamos sentir no espírito falta de ar. E lá nós vamos conseguir permanecer por segundos. Imagine você sem ar. Quanto tempo, se você prender a sua respiração agora, quanto tempo você consegue permanecer? É esse tempo que você vai conseguir permanecer dentro de uma esfera superior ao qual você não faz jus. Você vai sentir o sufocamento. Você vai se sentir pressionado. O lugar, por melhor que seja, ali, como não é para você, como você não vibra igual, se tornará um lugar insuportável. Por isso, cada um está onde precisa estar. Que todos nós possamos buscar, através das nossas caminhadas, buscar ter aceitação, buscar fazer da melhor maneira dentro daquilo que Jesus espera de nós. Nós não sabemos, e é fato, daquilo que nós viemos buscar. Eu não sei o que eu tenho que passar, eu sei o que eu já passei. Nessa encarnação, porque eu vim para a Terra, passei pelo corredor do esquecimento, não sei da outra vida. Quando eu voltar, talvez a gente dê uma rebobinada. Vocês da mesma forma. Então, como a gente sabe, como que a gente vai saber como caminhar? Olhando para Jesus. Fazendo o melhor que a gente pode hoje. Porque é hoje que vai refletir lá na frente. Não só na vida material ao qual nós nos encontramos. Mas podem ter certeza que a vida espiritual nos aguarda logo ali. Alguma dúvida, gente? Nossa senhora, eu falei até, né?